Então, muito bem, pessoal. Hoje a gente vai rever aqui os conceitos que foram apresentados na última aula. Eu vou praticamente refazer aquela aula para quem quiser acompanhar novamente, ter esse material em vídeo. O nosso objetivo aqui, então, é criarmos aqui os capítulos e as seções do nosso trabalho acadêmico. Então, inicialmente aqui, eu dividi o meu trabalho, nesses 4 capítulos: introdução, revisão da literatura, desenvolvimento e conclusão. Eu quero agora aqui definir e vou criar um estilo para permitir que toda vez que eu queira criar um capítulo, baste eu selecionar esse estilo e ele vai ser aplicado. Então, inicialmente eu vou pegar aqui a introdução, vou selecionar. Isso aqui é muito importante, certo? Não pode esquecer, tem que selecionar, senão não funciona. Selecionei, vou vir aqui em formatar caractere. Dentro de formatar caractere, nós vamos escolher aqui a nossa fonte, que ela vai ser uma fonte Times. Essa fonte vai ser negrito e vai ser tamanho 12. Além disso, eu vou vir aqui em efeitos da fonte e vou selecionar maiúsculo, porque é isso que pede na norma BNT para um padrão de capítulo. Feito isso, eu vou dar um OK. Então, observe, eu já criei o meu padrão. Ele está Times 12 maiúsculo. Agora eu vou criar um estilo. Vou criar um estilo para toda vez que eu precisar fazer esse processo, eu já ter ele salvo no formato de um estilo aqui. Então, para isso, nós vamos acessar aqui ferramentas, formatar, e aí dentro de formatar nós temos estilos e formatação. Então, faça um clique aqui, observe que abriu esse assistente. Nós vamos selecionar um novo estilo a partir da seleção. Então é importante observarmos aqui que a nossa seleção, o que a gente quer criar como estilo, tem que estar selecionado. Se tiver assim, não vai dar certo. Então seleciona ele. Vamos vir aqui no novo estilo a partir da seleção. Vamos selecionar essa opção. E aí nós vamos dar um título para ele aqui. Vamos chamar aqui de título 1 da ABNT. Vamos dar um OK. Então observe que acabamos de criar esse título aqui no nosso estilo e formatação. Muito bem, feito isso, agora basta eu selecionar os meus outros capítulos e aplicar o título que eu tinha definido. Cliquei novamente, vou vir aqui em desenvolvimento. Vou selecionar aqui e vou aplicar o título 1 ABNT que nós acabamos de criar. Vou vir aqui, vou selecionar o título 1 da ABNT. OK. Todos os nossos títulos aqui já estão implementados. Dentro da introdução, pode ser que aqui dentro da introdução, eu precise aqui criar uma seção. Vai ser uma seção primária. Bom, para criar essa seção, a ABNT me diz que ela tem que ser tamanho 12 também, maiúsculas, mas só que sem negrito. Então vamos criar aqui, vamos chamar aqui de seção 1. Vamos criar uma outra seção aqui, que eu vou chamar de seção 2. Vou chamar aqui seção 1, seção 2. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A minha revisão da literatura, ela vai ter 4 seções. Estou esquecendo aqui. Vamos copiar e vamos colar para ficar aqui corretamente. O meu desenvolvimento, ele vai ter 2 seções. E a minha conclusão, ela não vai ter seção nenhuma. Correto? Então, muito bem. Vamos definirmos agora o padrão, o estilo da nossa seção. Vou marcar a seção novamente. Vou vir aqui em formatar caractere. Aí ele me diz o seguinte:
o efeito da fonte, ela tem que ser maiúscula. Então tá aqui. Tem que ser a fonte Times. Selecionei. Ela não é negrito, portanto tem que ficar marcado aqui como regular e o tamanho é 12. Quando eu der o OK, observem aqui, né? A minha seção foi criada. Ela já está formatada. Só que agora eu quero criar um estilo. Para toda vez que eu precisar criar uma seção nova, eu já tenho esse estilo pronto. Então nós vamos lá em formatar, estilos e formatação. E vamos novamente com a seção selecionada, observe que está selecionado. Vamos definir aqui um novo estilo. Como eu criei aqui como título 1, eu vou fazer essa seção aqui como título 2 da ABNT. Vou dar um OK e temos aqui o nosso título 2. Vou fazer agora esse mesmo processo para todos os meus títulos 2. Observe que conforme eu vou selecionando e marcando, o título 2 vai sendo aplicado. Falta 2 seções aqui. E falta 2 seções aqui. Muito bem, pessoal. Feito isso, né, a ABNT nos diz que os capítulos e as seções, elas precisam ser numeradas. Né? Então, nós já implementamos os nossos títulos, agora nós precisamos colocar numeração nesses títulos. Para isso, também é um procedimento bem tranquilo. Nós vamos vir aqui em ferramentas e vamos procurar aqui, ó, numeração de estrutura de tópicos. Então, faça um clique aqui. Então, observe que nós abrimos aqui, ó, nós temos aqui 2 abas, né, numeração e posição, e a gente vai ter que interagir nas duas. Inicialmente, vamos trabalhar aqui para definirmos qual que é o padrão para o nível 1, que é esse nível aqui, ó, esse nível da introdução. Né? Então, eu vou selecionar aqui nível 1. Eu quero que seja aplicado essa estrutura de tópicos aqui toda vez que eu tiver selecionado um estilo do tipo 1 da BNT, então vou marcar ele aqui. Eu quero que o número seja 1, 2, 3. Então, observem aqui, ó, que está ocorrendo já uma formatação para a gente ver o que está acontecendo. Né? Estilo do caractere é esse mesmo. Eu vou querer ter um ponto, né, para me separar esse número, correto? Venho aqui em posição e aqui na numeração seguida de, eu vou selecionar espaço. Então veja aqui como ficou, ó, um ponto e depois o texto que eu tiver definido como título 1. Então, feito isso daqui, eu terminei aqui para o título 1. Eu vou fazer já agora para o título 2. Então, seleciono aqui 2 para o segundo nível, que é esse nível aqui. Esse nível, ele é título 2 da BNT. Eu quero que ele seja número também. Então, observem aqui. Mostrar subníveis. Se tiver marcado 1 para vocês aqui, né, é importante que você altere para 2. Esse subnível aqui é o seguinte, é o 1.1. Então, nós estamos aqui com 2 níveis, ok? Já tem o ponto aqui no final. Né? Se você quiser que tenha mais um ponto, basta você inserir aqui, dessa forma. 1.1, título 2. Vou vir aqui em posição e vou novamente escolher espaço. Então, olha como ficou aqui o nosso texto. Aqui é uma visão que nós temos. Feito isso, pessoal, se eu tivesse nível 3, faria um clique aqui no nível 3, correto? Escolheria aqui dentro título 3 ABNT, o subnível seria 3, colocaria o ponto e o mesmo processo. Né? Agora, observem que eu vou aplicar aqui um OK e veja que legal, né? Todo o nosso texto, com capítulos e as seções, já foram numerados. Né? Se eu vier aqui no meu texto, por exemplo, e criar uma nova seção aqui, ó, vamos supor que eu venha aqui e crie aqui a seção 3. Basta eu aplicar nela o meu estilo que eu acabei de implementar, que é o título 2, e ele já vai formatar. Né? Isso daqui nos poupa um tempo enorme durante o processo de escrita do nosso trabalho.
muito tempo mesmo, porque evita, né, que você se perca nessas numerações aqui. Veja que ele já fez tudo automático, basta inserir ou remover e vai estar tudo certo, né? Aí o próximo trabalho que nós temos aqui é o seguinte: a BNT nos diz que cada capítulo, no caso esses aqui, eles precisam ficar em uma página separada. Então como que eu vou fazer isso? Como que eu vou garantir que isso ocorra, né? Primeiro, eu vou posicionar aqui antes, né, do meu capítulo, vou posicionar meu cursor aqui. Eu vou vir aqui no menu inserir, quebra manual e vou fazer uma quebra de página e vou dar um OK. Então observe essa linha azul aqui, ó, ele está demonstrando para a gente que ocorreu uma quebra de página. Essa página aqui a gente vai utilizá-la daqui a pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa agora para minha revisão bibliográfica. Então vou fazer um clique aqui, vou vir aqui em inserir, quebra manual, quebra de página. De novo, olha lá, meu capítulo ficou numa uma página de início, né? Vou vir novamente aqui, inserir, quebra manual, quebra de página, OK. Vou fazer minha conclusão aqui, ó. Vou dar um inserir, quebra manual, quebra de página, OK. Muito bem, pessoal. Feito isso, né, nós já começamos a deixar o nosso trabalho aqui já bem formatado, né? Nossa próxima etapa aqui agora, diminuir um pouco o zoom aqui, né? A nossa próxima etapa é definirmos a nossa capa, a nossa folha de rosto, a nossa lista de figuras e o nosso sumário, né? Existem outros elementos pré-textuais aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que nós podemos elaborar esses 4 itens. Os outros é bem próximo do que isso que nós estamos fazendo. Falta aqui o resumo, falta aqui uma lista de abreviaturas, mas enfim, isso aí uma vez que vocês entendam o processo de montar o sumário e a lista de figuras, os demais é a mesma coisa, né? Então definimos aqui dentro, antes da gente poder montar o nosso sumário e a nossa folha de rosto, né, vamos voltar aqui no nosso texto e eu acho bastante interessante também nós criarmos aqui um padrão para o texto, né, que seria aqui um texto ABNT. Por que um padrão para o texto? Porque nós sabemos que o texto ABNT ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, existe o espaçamento entre linhas de 1,5, não é? Então, se a gente não criar esse estilo, toda hora eu vou ter que ficar mudando aqui, né? Vou ter que definir aqui, vou ter que ficar alterando no meu texto. Então, vamos colocar um parágrafo aqui que eu já tenho digitado, que eu já tenho aqui no meu copiado aqui. Então, eu já colei o parágrafo, correto? E agora nós vamos definir esse parágrafo no formato da ABNT. Então, selecionei ele aqui, eu venho aqui em formatar caractere, né? Eu tenho que escolher a fonte Times New Roman, regular, tamanho 12. Né? Não tem efeito nenhum na fonte. Com o texto selecionado, eu vou vir em formatar parágrafo. A primeira linha, eu quero que seja 1,5, que é meu parágrafo. A BNT tem algumas instituições que adotam 1,25 também, 1,5, então você tem que ler no manual da instituição isso daqui. Espaçamento entre linhas é 1,5, então observe como ficou aqui o nosso parágrafo. E o alinhamento do texto é justificado. Feito isso, eu vou dar um OK. Aí observe, agora eu já tenho aqui no meu trabalho, né, a formatação que ele deve, né, isso aqui é o padrão que a BNT exige. 1,5, fonte Times New Roman 12, justificado. Feito isso, eu vou selecionar esse parágrafo, eu vou vir em formatar, estilos e formatação, né? De novo, eu vou aplicar um novo estilo a partir do que está selecionado e vou criar aqui, ó, um estilo que eu vou chamar de texto ABNT e vou dar um OK. Feito isso, basta agora que eu escreva um novo texto aqui, ó, .
Vou copiar, colar, colar, colar. Então eu tenho aqui agora esse novo texto, basta selecionar ele, escolher aqui texto da BNT e ele já vai estar com o texto da BNT aplicado. Correto? Então, bem tranquilo aí, pessoal, sem muita dificuldade. Nós já definimos aqui 3 estilos que são bastante importantes aqui no nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Agora no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês como que nós vamos inserir aí as figuras, como que nós vamos referenciar essas figuras, para que a gente possa, a partir disso daí, estar criando o nosso pré-texto, né, que é a capa, a folha de rosto, a lista de figuras e o sumário. Então no próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês. Até mais!